Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa. Saudações ouvintes da Rádio USP, eu sou Paul Martins e hoje começamos o primeiro programa Autoral Brasil pela Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, temos um encontro por aqui para falar da música e do artista fora dos palcos. A cada programa, um convidado especial, batendo um papo com a gente, trazendo dicas e orientações de como se constrói uma carreira artística nos dias de hoje, além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o programa Autoral Brasil apresenta em todas as suas edições o trabalho de artistas e bandas da nova geração. E para dividir os microfones aqui comigo, em todas as edições do programa, tenho o prazer de ter ao meu lado Cris Pradella e Marcel Costa, amigos queridos e ativistas culturais. Olá Marcel, já tô vendo um CD aí na tua mão que vai tocar hoje no programa, é isso mesmo? Pô, toca aqui um segredinho pra gente, mas no decorrer do programa eu falo mais do artista e da música também que a gente vai tocar aqui. Legal, maravilha. Cris, seja bem-vinda. Obrigada, Paul, muito feliz de começar o programa. Cris, hoje, primeiro programa Autoral Brasil, um dia muito especial pra gente, pros nossos ouvintes, e por isso trouxemos aqui dois convidados para promover a primeira reflexão sobre música e carreira artística. Isso mesmo, Paul. Recebemos em nossos estúdios Davi Nakano, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e pesquisador na área de Economia Criativa, junto à convidada Karina Poli, doutora na área de Comunicação pela ECA, e juntos desenvolveram duas pesquisas sobre cadeia produtiva da música. Professor Davi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite e eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira aqui com o programa de vocês. Karina, é um prazer recebê-la em nosso primeiro programa também. Olá Cris, Paul, Marcel, muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela iniciativa. Professor Davi, primeira pergunta, engenharia de produção e música, qual a relação? Eu comecei a estudar música em 2006, 2007, no momento que, todo mundo sabe, né, tinha uma grande dúvida com relação ao que ia acontecer com a cadeia produtiva da música, vamos dizer assim, por causa do impacto especialmente da tecnologia digital. Então, naquele momento, né, por que um engenheiro começou a estudar música? Porque eu sou alguém que se interessa, um dos temas que engenharia estuda é impacto tecnológico. E aí especificamente o impacto tecnológico sobre um setor, né? Agora eu acho que, só para esclarecer, tecnologia digital é usada na produção musical há muito tempo, né? Só que ela, desde a década de 80, ela foi usada principalmente na produção, na gravação. E aí não houve muita diferença, né? Então você tinha a produção já com tecnologia digital e o CD. A grande mudança aconteceu aí no começo dos anos 2000 com a distribuição digital. Começou com as redes, em inglês chama-se peer-to-peer, né? P2P, de distribuição, no qual as pessoas baixavam as músicas de graça, né? E tudo isso criou um cenário muito grande de incerteza e uma oportunidade, vamos dizer assim, de pesquisa muito grande. Era o caso do Napster? Isso, o Napster foi o primeiro, né, portal, vamos dizer assim, de distribuição que iniciou toda essa transformação, né? Aí, qual que foi um dos principais impactos nisso? As grandes empresas do setor, né, as gravadoras, as majors, né, elas sempre controlaram o setor desde muito tempo, principalmente na questão, no ponto da distribuição, no acesso ao mercado, né? Então elas tinham as gravadoras, mas também tinham as distribuidoras e tinham toda a rede de acesso aos pontos de venda. A tecnologia digital fez com que esse controle do acesso ele ficasse muito mais restrito. Ele existe ainda, principalmente porque essas grandes empresas têm um acesso privilegiado para os meios de comunicação, então a questão da promoção é mais facilitada para elas, né? Mas hoje em dia todo mundo sabe que qualquer pessoa, assim, entre aspas, né, ou um músico, ele pode gravar e pode colocar sua música nos principais canais de distribuição digital que tem, né? Então, com a perda desse controle, houve um impacto muito grande nessas empresas e as empresas, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, do setor, elas, vamos dizer assim, elas encolheram, elas perderam receitas. Um aspecto importante que aconteceu foi que a gente diz em economia, né, que o setor de produção musical é um setor ineficiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não sabe o que vai fazer sucesso, a priori. Então você tem que produzir muito
porque alguma coisa dentro dessa sua produção vai fazer sucesso. Então, se você pensar numa gravadora, ela tem um portfólio de artistas ou de produção, alguma coisa dentro disso vai dar certo. E se você tem receitas altas, você pode arriscar mais, né? Com a queda nas receitas, as gravadoras começaram a arriscar cada vez menos, o que começou a limitar o mercado. Então você tem hoje um cenário, né, que criou uma oferta de variedade menor no mercado pelas grandes gravadoras, né? E, na minha ótica, fundamentalmente uma questão de aversão ao risco. Eu não posso arriscar, então eu tenho que apostar naquilo que eu sei que vai dar certo. Então eu acabo arriscando muito menos e diminuindo a variedade daquilo que eu ofereço. Isso criou toda uma necessidade para o artista diferente daquela que eles tinham antes, né? As gravadoras sempre serviram como financiadoras da produção. Então um artista, ele assinava um contrato com uma gravadora e tinha um financiamento disso e a gestão da produção dele feita pela empresa. Com a diminuição das empresas, né, esse tipo de serviço, esse tipo de apoio, ele começou também a diminuir. Então hoje você vive um cenário, né, no qual os artistas têm um desafio que é, além de ter, vamos dizer assim, de produzir a sua arte ou ter a sua habilidade artística, o seu talento, ele também passa a ser demandado a ter algumas outras habilidades de gestão, habilidades de gerir a carreira que talvez antigamente fossem menos exigidas dele. Você tem que dividir o tempo da tua arte com a gestão da venda desse produto, vamos dizer assim. Exatamente. Isso também combina muito no trabalho que vocês desenvolveram, né? Gostaria até de perguntar para a Karina, como que surgiu essa pesquisa que vocês fizeram juntos, você e o professor Davi Nakano, que é uma pesquisa para o ouvinte estar entendendo um pouquinho. Eles traçaram o perfil do trabalho do músico no Brasil. Então, como que a gente pode trazer essa pesquisa de vocês para o tema que a gente aborda no programa e ainda dando continuidade ao que o professor estava falando? O interesse em estudar o perfil do trabalho do músico, ele aparece com a minha experiência como produtora. Eu tive uma pequena experiência como produtora entre 2008 e 2014, especialmente com o gênero de choro, e quando eu iniciei esse processo de produção, me deparei com uma série de atividades que vinham desde produzir o CD, registro de SRC, até divulgar esse CD, procurar palcos para circulação desse espetáculo e a relação de formação de público. E aquele conjunto de atividades me parecia muito complexa e cada uma envolvendo um tipo de habilidade. E eu tinha interrompido meus estudos na academia e a partir desse meu interesse por entender a cadeia da música, comecei uma pesquisa de doutorado e foi aí que eu encontrei o professor Davi, que já estava estudando o mercado da música, e a gente resolveu fazer uma pesquisa, porque naquela ocasião eu trabalhava como conselheira da Cooperativa de Música, que é uma cooperativa que existe aqui no Brasil já faz mais de 10 anos e que tem mais de 2.000 associados, todos músicos independentes, e eu me deparei com essa situação que não era só minha, mas de um monte de músico, e a gente resolveu entender um pouco melhor qual era esse novo trabalho do músico, né? O que o músico precisaria fazer para poder desenvolver a sua carreira profissional, né? Quando a gente pensa em carreira artística, a gente também fala de trabalho. E quem são esses agentes, né? Qual é o papel do produtor? Qual é o novo papel do músico? Né? Se esses agentes, eles são remunerados dentro do processo produtivo da música, como que essa cadeia se remunera? Então, uma série de questões apareceram e a gente, durante os anos de 2013 até 2015, nós começamos uma relação de pesquisa que vem durando até hoje. Professor, geralmente o músico ele sonha em se dedicar exclusivamente à música, né? E acaba se esquecendo das questões burocráticas, né? Principalmente da gestão da própria carreira, né? E pelo que a gente já conversou, existe alguma startup para gerenciamento de carreira? Então, existem algumas iniciativas porque o que é, vamos dizer assim, claro hoje no mercado, né? O artista precisa cada vez mais autogerir a sua carreira, né? Isso era uma necessidade, como eu falei, que era menor antes, então há um ressurgimento dessa ideia do independente. Gravadoras independentes, por exemplo, elas nasceram mais fortemente na década de 50, né? Houve um refluxo dessa presença, desse conceito de independente durante um certo tempo. Isso volta com muita força nos anos 2000, primeiro, né, com as gravadoras independentes que cresceram bastante, né, com a música independente, e agora com essa ideia que é um passo, na minha opinião, além, que é o próprio artista independente. Então você diz que o artista tem uma expressão em inglês, né, que é o do it yourself.
o DIY, né? E hoje fala-se, por exemplo, no artista, ele tem que ser DIY, tem que ser um artista que faz tudo, né? Ele faz tudo na carreira dele. Então tem essa necessidade. E aí, assim, tem algumas iniciativas hoje que a gente conhece para auxiliar o músico, porque a gente sabe que tanto por formação quanto muitas vezes por próprio interesse, fazer a gestão ou se preocupar com isso não é o natural do músico. Evidentemente, o músico está preocupado com a produção dele, com a música, com o aspecto artístico, né? Então, para tentar auxiliar o músico nisso, tem, por exemplo, alguns conhecidos, alguns amigos que têm uma startup que chama-se Acelerarte, que propõe exatamente isso, um curso de capacitação e depois as pessoas que frequentam o curso, elas podem ter uma oportunidade de fazer uma continuidade disso para um aprofundamento desses aspectos de gestão, e algumas dessas pessoas podem eventualmente também ter acesso a algum tipo de investimento. A gente vive hoje na economia de uma forma geral todo esse movimento de startups, esse movimento de novas empresas nascentes, de tecnologia. Então, isso que eu estou falando é, vamos dizer assim, uma aplicação de tudo isso que está acontecendo nesse ambiente aí de startups tecnológicas, né? Só que voltado para a área da economia criativa, para a área da produção musical. E, professor, como é que os nossos ouvintes, o músico ou quem está aí correndo atrás de sua carreira artística, como entrar em contato com essas startups? Especificamente essa empresa, você pode acessar ela por www.acelerarte.com.br. Acelerarte.com.br. É isso mesmo. Legal, bacana. Bom, vou pegar um gancho aqui, Karina. Na sua experiência como pesquisadora e produtora, pela nossa diversidade de gêneros musicais, nesse caso a cadeia produtiva se organiza da mesma forma do qual o professor Davi mencionou sobre essa startup? Eu penso assim, quando a gente vai falar de cadeia produtiva, tem alguns processos, né? Tem o processo criativo, depois tem o processo de divulgação, de circulação, de consumo. E o gerenciamento, né, nas várias etapas desse processo produtivo, ele é feito de uma mesma maneira, né? Todos os músicos criam, tem que divulgar, tem que circular e tem que encontrar seu público. Mas acho que o comportamento da cadeia, ele se modifica dependendo do gênero, né? Então um músico de choro, ele acaba dialogando com agentes diferentes, talvez mais acesso a editais públicos, ao circuito Sesc, diferente do músico de rock, que talvez precisa ter um público para poder produzir recurso financeiro através de bilheteria ou venda de produtos. Eu acredito que os agentes e a organização da cadeia seja de forma diferente, dependendo do gênero. Mas isso ainda a gente não conseguiu comprovar em pesquisa, é mais uma hipótese que talvez a gente possa pesquisar dentro dos nossos dados. Queria só voltar um pouquinho, traçar um paralelo com o que o professor estava falando. Ele citou o Do It Yourself e também falou um pouco do boom das gravadoras independentes na década de 50. Então, assim, só resgatando aqui um pouquinho na minha cabeça, grandes artistas dos anos 50, Johnny Cash, Elvis Presley, todos eles, por meio da Sun Records, na época, né, de Nashville, eles tiveram primeiro acesso, assim, com gravações. Era tudo muito barato, né? $8, $4. A banda ia lá, gravava uma música e funcionava dessa maneira. E nos anos 70 a gente teve um segundo movimento, foi o movimento punk, que foi de onde surgiu o Do It Yourself, que também se resgatou um pouquinho disso que aconteceu nos anos 50. E então a gente pode entender que nesse momento a gente está numa terceira revolução dentro do mercado da música. Puxando um pouco essa coisa do movimento Do It Yourself, né, eu acredito que a conotação de hoje é um pouco diferente, né, porque na década de 70, com o movimento punk, era uma postura de resistência. E eu acredito que hoje é uma questão de necessidade, né, porque a gravadora, enquanto assumia a produção do artista, ela fazia o investimento em divulgação, em marketing, e agora o artista mesmo precisa fazer isso, e muitas vezes ele não tem o recurso financeiro. E ao contrário do que se imaginava, a internet ela pode sim ser um espaço democrático, mas a difusão da música, ela depende muito dessa circulação e não só do acesso, mas de uma rede, né, de um reconhecimento do artista que deve ser construído, acredito que pelo próprio
artista, né? Assim, a conquista do seu público, você tem a concentração dos gêneros dos meios de comunicação de massa, não é fácil entrar, né, nesse processo, e também não é fácil você fazer com que a sua música tenha muitos acessos na internet, é um trabalho de gestão isso também, né? Então eu imagino que assim, a internet sim trouxe uma facilidade, ela transforma o mercado, ela é democrática em alguns aspectos, mas o artista ele precisa saber mexer com essas ferramentas e saber mexer de modo estratégico na formação de público, e isso não é uma tarefa fácil, e geralmente não é o artista com a sua formação em artes que vai compreender ou que vai ter essa habilidade assim tão facilmente. Então, eu não sei se há uma fórmula, né? Mas eu acho que uma coisa que é fundamental hoje é, como a Karina está falando, exatamente o artista entender que o ambiente é esse hoje, né? Então, eu acho que não dá mais, não é uma coisa que alguém possa dizer, não, alguém fará algumas coisas para mim, eu vou me dedicar só à minha produção. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma realidade que existe uma demanda para o artista, talvez ele não tenha a habilidade de fazer isso, mas ele tem que entender que se ele não pode fazer, ele vai precisar de apoio, mas que aquela noção de que não, eu vou só fazer o que eu quero e alguém fará tudo aquilo que eu preciso, né? Eu acho que isso é uma coisa que mudou bastante. E eu acho que também entender que a cadeia, né, assim, a questão do valor financeiro, né, do vender o CD, do vender sua música, de sincronizar um áudio, essa cadeia precisa se movimentar para que os agentes econômicos sejam remunerados. E muitas vezes a circulação econômica que gira em torno de um artista não é suficiente para poder pagar as pessoas que tenham as habilidades necessárias para fazer esse artista acontecer, né? Então, tá aí eu acho que assim, o grande segredo, né, na economia da música, de como fazer com que esses agentes que já atuam consigam fazer essa roda girar de uma maneira mais sustentável. A gente tem um exemplo hoje no sertanejo, o Sorocaba, ele sempre está de olho nos outros artistas do segmento, talvez por ter o conhecimento já, conseguir gerir bem sua carreira, ele consegue gerir a carreira de outros artistas. Então você acha que assim, talvez seja necessário que outros segmentos tenham uma figura assim, como se tem esse exemplo do Sorocaba? Eu acho que também vai muito pela própria produção artística. Nem todo gênero ele é comercial como o gênero sertanejo, né? E o próprio Sorocaba ele constituiu uma rede, né? Uma rede social de contatos, até mesmo é um gênero que é bastante capitalizado. Então são outras as condições, né? Um gênero erudito ou um gênero de música instrumental talvez não tenha esse apelo popular que tem o sertanejo, talvez não tem. Até por uma questão de formação de público, para movimentar a cadeia dessa maneira. Daí a importância de algumas ações de política pública para valorizar determinados gêneros que não têm um apelo comercial. Mas isso não quer dizer que os artistas desse gênero com menor apelo comercial não precisam conhecer as ferramentas de gestão de carreira, né? Precisa conhecer, até porque os instrumentos de política pública, muitas vezes, ele financia a produção, mas os outros elos, como a distribuição e o consumo, não são contemplados nesse processo de política pública. Hoje a gente pode dizer, então, que assim, o artista tem que ser ele tem que ser multi-empreendedorismo, ele tem que entender várias áreas para poder seguir, assim, um solo. Eu acho que o que precisa é a consciência de que essas coisas têm que ser de alguma maneira feitas e que o artista tem que se preocupar com isso. Eu acho que aquele tempo no qual o artista pode dizer, não, alguém fará isso por mim que eu não sei quem é e não sei o que vai acontecer, isso que eu acho que passou. Mas assim, talvez, né, e o artista não tem essa habilidade ele próprio, mas ele tem que lembrar que não, eu preciso de alguém que faça isso para mim e preciso procurar essa pessoa, de alguma maneira estabelecer algum tipo de parceria, né, para que esse tipo de coisa que eu não consigo fazer, alguém faça, né, e que a gente estabeleça uma relação de parceria. Mas pelo menos um mínimo de entendimento ele tem que ter, mesmo que ele procure uma pessoa para fazer por ele, mas tem que ter um entendimento, exatamente, né? Inclusive para ouvir essa pessoa, né? Bom, professor Davi, Karina, vamos fazer uma pausa aqui, porque o intuito do programa também é sempre apresentar um novo artista, uma nova banda, focalizando sempre no
trabalho autoral. Marcel, qual artista ou banda, não sei, que você trouxe para apresentar para os nossos ouvintes? Então, pô, a gente vai ouvir a Verde Café agora. É uma banda criada em 2011, a banda é composta por Israel Fantuzzi nos vocais, Eduardo Domina na guitarra, Ale Branco na bateria e Flávio Valege no baixo. Trazem um som que é bem bacana, uma mistura de rock com ritmos regionais. Eles até se intitulam como rock popular brasileiro. Eu acho bem legal essa nomenclatura. E o som que eu trouxe hoje pra gente ouvir é uma música chamada Longe Daqui. Eu acho que é uma música bem legal que dá pra apresentar bem a proposta da banda. Perfeito, Verde Café, Longe Daqui. Autoral Brasil, a música além do palco. Eu guardei o mundo todo pra poder te oferecer numa caixinha com um anel, mas você não me recebeu, deve ser por causa de seus pais. Ei, pule logo essa janela e não deixe ninguém acordar. Seja discreta, vamos para ver o mar, vamos para namorar, nós vamos longe, longe daqui. Para onde quero ir, longe daqui. É para onde vamos ir. Eu guardei o mundo todo pra poder te oferecer numa caixinha com anel, mas você não me recebeu, deve ser por causa de seus pais. Ei, pule logo essa janela e não deixe ninguém acordar. Seja discreta, vamos para ver o mar, vamos para namorar, nós vamos longe, longe daqui. É para onde quero ir, longe daqui. É para onde vamos ir, é para onde vamos ir. Todos temos os nossos motivos, todos temos os nossos motivos pra ir pra longe daqui. Tá aí, Verde Café, com a música Longe Daqui. Por sinal, conheço esse disco. Um belo trabalho dessa galera. Marcel, qual é o site deles aí? Informa aí pros nossos ouvintes. www.verdecafé, tudo junto com 2fs.com. Repetindo. www.verdecafé com 2fs.com. Bom, chegamos ao final dessa primeira edição do programa Autoral Brasil. Agradeço a presença de Davi Nakano, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e pesquisador na área de Economia Criativa, e também a nossa convidada Karina Poli, doutora na área de Comunicação pela ECA. Professor, por favor, sua mensagem final aos nossos ouvintes. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, a Cris, ao Marcel, o convite. Foi muito legal estar aqui, foi muito legal ter esse papo com vocês. A música é
dentro da economia criativa, um dos setores fundamentais no sentido de que outros setores se utilizam da produção musical. Se você pensar no audiovisual, se você pensar na propaganda, todos eles utilizam-se, música é um insumo deles. Então, a produção musical, ela tem uma importância não só em si como produto, mas também é um insumo para outras atividades dentro da economia criativa. Então, nesse sentido, eu acho que a iniciativa de vocês de discutir essa questão do autor e de fomentar isso é fundamental, e eu queria parabenizar vocês e pela iniciativa do programa. Poxa, obrigado, agradeço. Obrigado aí, professor. Obrigada, professor. Karina Poli. Também queria parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que essa conversa, né, sobre produção musical, carreira artística, cadeia produtiva da música, ela é fundamental, inclusive porque nós temos uma produção diversificada, intensa, enorme, que muitas vezes desconhecida, tem muita gente boa trabalhando. E acho que um programa como o de vocês pode trazer aí uma consciência, bastante informação para essa galera que está fazendo música. Parabéns pela iniciativa e contem comigo para o que precisar. Contaremos, obrigada. Com certeza. Valeu. Obrigado. Programa Autoral Brasil, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Cris, para os nossos ouvintes mandarem perguntas e sugestões, como é que faz? Basta enviar um e-mail para ouvinte@usp.br e também entrar em contato com a gente através da nossa página no Facebook, facebook.com/Autoral Brasil. Maravilha. Bom, semana que vem tem mais, terça-feira às 9 horas da noite, Autoral Brasil, a música além do palco. Até lá. A Rádio USP apresentou Autoral Brasil, com Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa.